fugir que fere mais que todos os punhais, é a recordação, luz mais doce que o arrebato. Boa noite a todos. De acordo com o regimento interno, artigo 91, declaro aberta a 4ª reunião em conjunto das Comissões de Justiça e Tributação da Câmara Municipal aqui de Pereiras para tratar sobre o projeto de lei do Executivo 37, que dispõe sobre a desafetação de áreas institucionais de propriedade do município de Pereiras para a construção de moradias de interesse social, no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, em parceria com o Ministério das Cidades e das outras providências. E também do projeto de lei do Executivo 41, que dispõe sobre a desafetação de área verde de propriedade do município de Pereiras para a construção de creche. Convido aqui, juntamente comigo, os vereadores Luciano, o vereador Joel, também a vereadora Simone Toledo, por favor, sobre a proteção de Deus. Começamos os trabalhos do dia de hoje. Expediente do dia, chamada para a verificação do quórum, vereador Joel. Chamada da 4ª reunião em conjunto das Comissões de Justiça e Tributação da Câmara Municipal de Pereiras, de 10 de junho de 2026. João Vitor de Camargo. Presente. Joel Ruivo de Miranda, presente. Luciano César de Aguirra. Presente. Rodrigo José Felizardo Scarme, ausente. Obrigado, vereador Joel. Vamos agora para a leitura do parecer do relator da Comissão de Justiça, referente aos projetos de lei do Executivo 37 e 41, vereador Luciano. Parecer do relator da Comissão de Justiça, Redação e Ordem Social, referente ao projeto de lei do Executivo número 37 de 2026 e número 41 de 2026. Relatório. Tratam-se os presentes autos dos projetos de lei do Executivo número 37 e 41 de 2026, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõem, respectivamente, sobre a desafetação de áreas institucionais e área verde para a construção de moradias de interesse social no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, bem como sobre a desafetação de área verde destinada à construção de uma creche no município de Pereiras. As matérias foram encaminhadas a esta comissão para análise quanto aos aspectos de constitucionalidade, legalidade técnica, legislativa e redação, bem como sob o prisma da ordem social. Análise. No que concerne à constitucionalidade, verifica-se que as proposituras encontram amparo na Constituição Federal, especialmente no que tange à competência do município para legislar sobre assuntos de interesse local e promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Quanto à legalidade, observa-se que a desafetação de bens públicos é medida juridicamente possível desde que realizada por meio de lei específica, como ocorre nos presentes projetos, atendendo aos requisitos legais pertinentes. Ademais, as matérias respeitam os princípios da administração pública, notadamente a legalidade, impessionalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Sob os aspectos da técnica legislativa e redação, os projetos apresentam-se adequados com estrutura clara, objetiva e em conformidade com as normas vigentes. Não havendo vícios que impeçam a sua tramitação, no âmbito da ordem social, destaca-se que o projeto de lei número 37 de 2026 visa assegurar direito social à moradia previsto no artigo 6 da Constituição Federal por meio da implantação de habitação de interesse social. Por sua vez, o projeto de lei número 41 de 2026 busca ampliar o acesso à educação infantil, garantindo melhores condições para o desenvolvimento das crianças e apoio às famílias do município. Conclusão. Diante do exposto, no âmbito da competência desta Comissão de Justiça e Redação, a ordem social, o relator manifesta-se favoravelmente à tramitação dos projetos de lei do Executivo número 37 de 2026 e 41 de 2026,
por estarem em conformidade com a Constituição Federal, com a legislação vigente e com os princípios que regem a administração pública. É o parecer que submeto aos colegas da comissão, Sala das Comissões, 8 de junho de 2026. João Vitor de Camargo, relator. Vamos agora à leitura do parecer do relator Comissão de Tributação referente aos projetos números 37 e 41 do Executivo. Parecer do relator da Comissão de Tributação, Finanças, Orçamentos e Ordem Econômica, referente a projetos de lei do Executivo número 37 de 2026 e 41 de 2026. Relatório: tratam-se os presentes autos dos projetos de lei do Executivo número 37 de 2026 e 41 de 2026, ambos de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe respectivamente sobre a desafetação de áreas institucionais e área verde para a implantação de moradias de interesse social, no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, e sobre a desafetação de área verde destinada à construção de creche no município de Pereiras. As proposituras foram encaminhadas a esta comissão para análise quanto aos aspectos financeiro e orçamentos e econômicos nos termos do regimento interno desta Casa de Lei. Análise. No que tange aos aspectos de competência desta comissão, verifica-se que os projetos em análise não implicam de forma direta na criação de novas despesas obrigatórias de caráter, continuando sem a devida previsão orçamentária, uma vez que o artigo número 3 de ambas as proposituras estabelece que as despesas decorrentes correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, podendo ser suplementadas, se necessários, em conformidade com a legislação vigente. Ademais, observa-se que as medidas propostas possibilitam a captação de recursos provenientes de programas governamentais, especialmente no âmbito federal e estadual, o que contribui para a redução do impacto financeiro direto ao erário municipal, ao mesmo tempo em que potencializa investimentos nas áreas de habitação e educação. Sob o prisma econômico, os projetos revelam-se positivos, uma vez que promovem o desenvolvimento social e urbano do município, com reflexos diretos na geração de empregos, movimentação da economia social e valorização imobiliária das regiões contempladas. Destaca-se ainda que a destinação dos imóveis públicos para finalidade de relevante interesse social atende o princípio da eficiência na gestão dos recursos públicos, conferindo a adequada função social ao patrimônio municipal. Conclusão. Diante do exposto, no âmbito da competência desta Comissão de Tributação, Finanças, Orçamentos e Ordem Econômica, o relator manifesta-se favoravelmente à tramitação dos projetos de lei do Executivo número 37 de 2026 e 41 de 2026, por estarem em consonância com os princípios da responsabilidade fiscal, do interesse público e da adequada gestão orçamentária. É o parecer, Sala das Comissões, 8 de junho de 2026, Luciano César de Aguirra, relator. Obrigado ao vereador Luciano. Algum vereador quer fazer uso da palavra referente aos pareceres? Está em votação os pareceres dos relatores referente aos projetos de lei do Executivo 37 e 41. Os vereadores a favor permaneçam como se encontram, os contras que se manifestem. Está aprovado. Vamos agora fazer o interstício para a elaboração do parecer final da comissão da ata desta reunião. Daqui a pouquinho voltamos. Que fere mais que todos os punhais,
é a recordação. Luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. É o espinho da saudade da pequena cidade das almas seresteiras. É um ferir profundo que faz sentir no fundo saudade de Pereira. Quanto mais distante está, mais palpita o coração. E nas asas da emoção, a terra sentimento não sai do pensamento. Meu sofrer que flor... Já estamos de volta. Vamos agora à leitura do parecer conjunto das comissões. Vereador Luciano. Parecer em conjunto das comissões de Justiça, Redação e Ordem Social e de Tributação, Finanças e Orçamentos. Referente ao projeto de lei do Executivo número 37 de 2026 e número 41 de 2026, relatório. As comissões de Justiça, Redação e Ordem Social e de Tributação, Finanças e Orçamentos, no exercício das atribuições legais e regimentais, passam a analisar em conjunto os projetos de lei do Executivo número 37, 2026 e 41, 2026, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. O projeto de lei número 37 dispõe sobre as desafetações de áreas institucionais e área verde de propriedade do município de Pereiras, com a finalidade de destiná-las à construção de moradias de interesse social no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. Em parceria com os ministérios das cidades, o projeto de lei número 41 trata das desafetações de áreas verde municipal com o objetivo de viabilizar a construção de uma creche destinada ao atendimento da educação infantil. Análise. No que compete à Comissão de Justiça, Redação e Ordem Social, verifica-se que os projetos encontram-se em amparo na Constituição Federal, especialmente no que tange à competência do município para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como na promoção de direitos sociais como moradia e educação. A desafetação de bens públicos conforme a proposta é juridicamente possível, desde que observados os requisitos legais e o interesse público devidamente justificado, o que se evidencia nas proposições apresentadas. A redação dos projetos mostra-se adequada, clara e em conformidade com a técnica legislativa. No âmbito da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos, constata-se que os projetos não acarretam de forma direta aumento de despesas obrigatórias de caráter, continuando sem a devida previsão orçamentária. As despesas decorrentes estão devidamente previstas para correr por conta de dotações próprias, podendo ser suplementadas se necessário conforme dispõe a legislação vigente. Ademais, as propostas possibilitam a captação de recursos externos por meio de convênios e parceria com os governos estaduais e federais, o que contribui para a viabilidade financeira das ações pretendidas sem comprometer o equilíbrio das contas públicas municipais. Conclusão. Diante do exposto, as comissões de Justiça, Redação e Ordem Social e de Tributação, Finanças e Orçamentos manifestam-se favoravelmente à aprovação dos projetos de lei do Executivo número 37 e número 41, 2026, por estarem em conformidade com os aspectos legais, regimentais, orçamentários e financeiros, bem como por atenderem ao relevante interesse público. É o parecer conjunto, Sala das Comissões, 10 de junho de 2026, João Vitor de Camargo, presidente em exercício, Luciano César de Aguirre, Joel Ruivo de Miranda, Rodrigo José Felizardo Carmo. Vamos agora à leitura da ata. Ata da 4ª reunião em conjunto das Comissões de Justiça e Tributação da Câmara Municipal de Pereiras. Aos 10 dias do mês de junho de 2026, às 18h44, teve início da 4ª reunião em conjunto das Comissões de Justiça, Tributação,
A pauta da reunião foi análise dos pareceres dos relatores referente ao projeto de lei do Executivo número 37/2026, que dispõe sobre a desafetação de áreas institucionais de propriedade do município de Pereiras para a construção de moradias de interesse social no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, em parceria com o Ministério das Cidades e das outras providências, e do projeto de lei do Executivo número 41, que dispõe sobre a desafetação de área verde de propriedade do município de Pereiras para a construção de creche. Compareceram à reunião aos membros das comissões João Vitor de Camargo, Joel Ruivo de Miranda, Luciano César de Aguirra. Registrou-se ainda a presença da presidente da Câmara Municipal, Simone Aparecida Ramos de Toledo Maza, em conformidade com as disposições regimentais, de acordo com o regimento interno, conforme o artigo 91, parágrafo único. O vereador João Vitor de Camargo presidiu os trabalhos das comissões, sendo o secretariado pelos vereadores Luciano e Joel. Após a abertura da reunião, procedeu-se à chamada para a verificação do quórum, constatando-se a presença de todos os membros das comissões. O presidente procedeu à distribuição e à leitura da seguinte matéria: leitura dos pareceres dos relatores das comissões de Justiça, Redação e Ordem Social, de Tributação, Finanças e Orçamentos e Ordem Econômica, referente aos projetos de lei do Executivo número 37 e 41 de 2026. Em seguida, foi realizada a votação dos pareceres das comissões, os quais foram aprovados por todos os presentes. Posteriormente, foi realizado o intercísio para a elaboração do parecer em conjunto das comissões da presente ata. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada às 18h54 e eu, Gustavo Luiz de Souza, secretário designado, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes, sala das comissões, em 10 de junho de 2026. João Vitor de Camargo, presidente em exercício, Luciano César de Aguirra, Joel Ruivo de Miranda, Rodrigo José Felizardo Scarmo, Simone Aparecida Ramos de Toledo Maza, Gustavo Luiz de Souza, secretário designado. Obrigado, vereador Luciano. Está em votação a ata desta reunião. Os vereadores a favor permaneçam como se encontram, os contras que se manifestem. Está aprovada por 3 votos. Encaminho agora o parecer conjunto das comissões de Justiça e Tributação para a deliberação em plenário, referente aos projetos de lei do Executivo 37 e 41. Agradeço aqui o vereador Joel, Rodrigo, Simone, Luciano. Nada mais havendo para tratar, está encerrada a reunião. Boa noite a todos.